Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, você que é altamente tecnológico, né? Como o rádio também se tornou, né, um instrumento tecnológico? Exatamente. Muitas pessoas até começaram a prever a morte do rádio, né, no passado, né, por causa da internet, tecnologias, quando na verdade esse tipo de tecnologia, ou as tecnologias, só potencializaram a força do rádio, o alcance do rádio. Realmente foi muito bom e foi uma grande conquista, acho que né, de usar, né, de integrar a tecnologia junto com o rádio. Né? Agora, como você até comentou aí, o rádio pode ser ouvido, né, de várias plataformas, não só nas ondas eletromagnéticas, e pela internet também. Então é muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, o Gilberto, eu falava há pouco sobre campanha eleitoral também, né, com um dos maiores especialistas em direito eleitoral aqui do Brasil, muito atento também a esse movimento da internet, né? Ele até brincou aqui, a gente sai do corpo a corpo pro post a post. Vai ser uma campanha e tanto, né? Vai ser, exatamente, Fernanda. A gente acompanhou já em 2018 que a parte da internet, principalmente o WhatsApp, teve um papel muito importante nessa parte de comunicação dos eleitores com os seus candidatos. E aí a gente teve também um mau uso dessa situação, né? Com políticos usaram disparo de mensagens em massa para turbinar suas campanhas, né? Inclusive com uma disseminação, infelizmente, de grande parte de notícias falsas, né? E propaganda irregular. Então isso é uma questão bem grave, né? E acho que para tentar resolver, ou então pelo menos minimizar esse impacto, né? Já que o WhatsApp é tão importante na vida de todo mundo que usa nessa ferramenta, o WhatsApp está fechando uma parceria, né, com o TSE para criar basicamente 2 canais oficiais do TSE junto aos eleitores, né, ou aos candidatos também nessa situação. Um dos canais ele vai servir para denúncia de contas suspeitas para disparo em massa. Então, nesse caso, esse canal ele vai servir para que os tribunais eleitorais regionais, né, os TRS, eles consigam comunicar ao TSE a existência, a suspeita de contas que estão fazendo disparo em massa, para que isso possa, mais tarde, o TSE entrar em contato com o WhatsApp para que ele faça a verificação das contas, para que, se for uma conta realmente, uma conta de um robô, uma conta falsa, eles possam tirar essa conta do ar, né, nesse caso. Outro canal é um canal de informações, né? É um canal que vai trazer serviços de dúvidas sobre o local de votação, sobre quais candidatos em cada uma das cidades, como é que é feita, como é que deve se proceder a votação nesse período de pandemia, o que deve ser feito, o que não pode ser feito durante o processo de votação também, né? Então, assim, são 2 canais interessantes, né, de informação. É a melhor forma que você tem para combater as notícias falsas, né? Informação, tanto no caso de denúncia, como no caso também de informações de como é que se deve se proceder durante o processo de votação e as informações também em relação a votações. Junto dessa parceria, o WhatsApp também vai produzir alguns stickers, aquelas figurinhas, né? Com informações sobre as eleições, estimulando, né, a participação de eleitores no pleito, né? Então, isso também é um resultado dessa parceria com o TSE com o WhatsApp. Uma coisa importante, né, é que o WhatsApp, aí a gente até já comentou algumas vezes aqui no CBN Tecnologia, já vem há algum tempo fazendo algumas ações para evitar ou para limitar, pelo menos, esse disparo em massa e disseminação de fake news. Então, ele já tinha reduzido, né, a quantidade de pessoas que você pode repassar aquela informação, né? E depois, para 5 pessoas no máximo, né? E depois, agora, mais recentemente nesse ano, ele até reduziu. Se uma mensagem for repassada para mais de 5 pessoas, você só pode passar ela para mais uma pessoa. Ela é remarcada como encaminhada
frequentemente, né? E aí você só pode passar para uma pessoa. Então essa é uma questão que o WhatsApp já tem feito para poder tentar limitar o alcance de mensagens em massa e de fake news também em relação a isso, né? Uma pergunta que também é bem comum, Fernanda, é como é que o WhatsApp consegue, por exemplo, identificar uma conta que faz disparo em massa sem invadir a privacidade do usuário. Então, o que o WhatsApp tem é um sistema que detecta contas que têm um comportamento abusivo, né? Por exemplo, se uma conta começa a criar grupos de maneira automatizada, né? Ou insere pessoas automatizadas, de forma automatizada nesses grupos, essa conta é banida do WhatsApp. Eles têm um controle sobre isso, né? Se uma conta, por exemplo, só envia mensagem e não recebe mensagem de ninguém, ela também é banida, né? Então, esse é um outro método que eles têm para essa situação, né? Se a conta manda mensagem para muitos contatos que não tem esse número na sua agenda, também é uma conta suspeita nesse caso, né? E também o WhatsApp pede para que, se você recebe um feedback, ou você recebe uma mensagem de uma conta que você considera spam ou coisa parecida, você pode denunciar. E aí, uma conta que é denunciada por muitos usuários acaba chamando a atenção do WhatsApp, ele consegue olhar essa conta com um pouco mais de detalhe, e se for uma conta falsa, ele também vai banir essa conta. Então, eles têm feito disso de alguma maneira, né, um esforço para poder limitar a propagação do fake news, mas também a gente pode trabalhar nessa linha, avisando ao WhatsApp que tem contas que não estão atuando de forma correta na rede, e aí ajudar eles também a identificar essas contas. Acho que é uma boa iniciativa para todos nós também. Denunciando. Exatamente. É só você marcar como um spam, né? Você coloca bloquear e falar que é denunciar aquela conta, e aquilo que, se muitas pessoas fizerem isso, vai acabar chamando a atenção do WhatsApp. Ele vai olhar, não é que vai bloquear automaticamente, mas pelo menos eles vão avaliar aquela conta, né? Para saber se ela realmente é uma conta verdadeira ou uma conta falsa. Entendido. Muito bom, hein? Muito interessante. Avançando, né? Exatamente. Com essa pandemia, eu acredito que, como a gente já tem até visto em algumas situações, os candidatos estão usando de forma mais intensa ainda a internet, né? Para poder tentar chegar mais próximo aos seus eleitores, né? Aos votantes, né? Para transmitir a sua imagem, né? Ou sua mensagem para isso. E aí, realmente, tem que ficar atento à questão de abusos. Vamos agora falar dos destaques da semana. Tablet que emite cheiro, isso existe, Gilberto? É verdade. E é uma empresa brasileira, viu, Fernanda? Uma startup brasileira chamada Noar criou na verdade, um tablet que tem a possibilidade de emitir até 20 fragrâncias diferentes, né? Esse tablet, então, ele consegue, basicamente com alguma tecnologia até brasileira, né, proprietária e brasileira, ele consegue emitir até 100 vezes, né, fragrâncias diferentes. E aí você pode sincronizar isso com um vídeo. Então, imagina você está vendo um vídeo lá de nosso chefe Juarez aí fazendo uma receita, né, e a gente fica com água na boca e não consegue sentir o cheiro. Agora, talvez a gente consiga, né, sentir aquele aroma lá do prato, né, que está sendo feito, né, nessa questão. Então, acho que... E essa reserva acaba? Oi? Essa reserva acaba? Não, é como se fosse um cartucho de impressora. Você pode substituir, né? E aí cada cartucho, né, ele consegue gerar até 100, né, emissões de fragrâncias, né? E aí você deve substituir por um outro cartucho com mais 100 fragrâncias diferentes. É uma ideia interessante, né? Assim, mais uma informação, né, para a gente que está navegando na internet. Você agora vai ter o áudio, vai ter o vídeo, vai ter também o aroma cheiro do que você está vendo. Que maravilha. É interessante, né? Outra notícia que me chama a atenção, Fernanda, dessa semana é que o WhatsApp vai mudar a forma de autenticação, vai melhorar, na verdade, a forma de autenticação do WhatsApp Web. Né, que hoje você simplesmente aponta lá o celular para aquele código que aparece no site, e aí você habilita aquela web, aquela aba do navegador a fazer a navegação no WhatsApp Web. E agora eles vão também incluir um recurso de você verificar uma segunda etapa, né, uma autenticação de segundo fator de autenticação, para poder melhorar
a autenticação, inclusive com autenticação biométrica, né? Com opção de autenticação biométrica, você ativar o WhatsApp Web. Vai melhorar a segurança, né, do ambiente, né? E por último, Fernando, uma notícia que me chamou a atenção, que é muito curiosa, muita gente repercutiu na internet. Uma cidadezinha no país de Gales, né, vinha passando por um problema grave. Todo dia, às 7 horas da manhã, a internet de toda aquela cidade ficava lenta ou caía, né? Isso aconteceu de forma pontual durante 18 meses. E ninguém sabia exatamente o que fazer. Os técnicos analisaram e aí, depois de muito pesquisar, fizeram uma série de análises, descobriram que o causador dessa instabilidade na cidade toda era uma televisão antiga, aquela televisão de tubo, né? Tinha um morador que tinha uma televisão dessa, ele ligava essa televisão que gerava uma interferência eletromagnética generalizada e aí tirava do ar a internet todo dia às 7 horas da manhã da cidade toda. Veja só que curioso isso, né? Estranho, né? Exatamente, né? Mas as televisões antigas têm algumas questões de alta tensão que geram realmente, que podem gerar uma interferência muito alta, né? Diferente das televisões de LCD. Então, mas é bem curioso, eles demoraram bastante tempo até descobrir onde é que estava a fonte do ruído, né? Mas conseguiram e identificaram que o problema era naquela televisão lá daquele morador. Bom, eu tenho aqui uma pergunta e um comentário de um ouvinte, tá? O Gilberto está me perguntando, na verdade, perdão, é o Nelson. Ele precisa acessar o aplicativo Meu INSS. Ele pergunta se é preciso desabilitar o antivírus. Não, a princípio não. Assim, eu já vi instalado em vários celulares e não precisou instalar o antivírus. Se o antivírus está reclamando, né, do aplicativo, veja se o aplicativo é um aplicativo verdadeiro. Pode ser que seja um aplicativo falso, né? Está tentando instalar um aplicativo que a gente viu aí que tem várias aplicativos tentativas de golpe, né? Exatamente, tenta se passar pelo aplicativo oficial da Caixa, mas não é. Então é bom dar uma olhada nisso. E o Odisson Rocha, Odisson, perdão aqui para o ouvinte aqui, se eu não estiver pronunciando o nome dele de forma correta, olha que legal, ele fala da tecnologia para ouvir o rádio. Ele se mudou para Domingos Martins e ele agora descobriu o aplicativo. Falei, né, que o rádio está em tudo? Muito bom, muito bom. Exatamente. Você, hoje, onde chega a onda eletromagnética do rádio, você pode ouvir, e onde chega a internet, ou seja, em todos os locais, você pode também ouvir a CBN, né, e os comentários, comentaristas, né, e até ouvir novamente, né, se você daquele comentário ou quer ouvir novamente aquele comentário, o CBN Tecnologia está lá no podcast, as principais plataformas de podcast aí da internet. É isso aí. Gilberto, até quarta que vem, bom final de semana para você. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quem quiser me acompanhar, também estou no Instagram, no @Gilberto Sudré. Um grande abraço.